Em nota, o CONAR disse que acredita na capacidade do mercado publicitário de cumprir as normas. E vamos ampliar essa discussão. Estão aqui comigo o advogado Pedro Hartung, do Instituto Alana, e um dos principais movimentos contra a publicidade infantil. E também o publicitário Rodrigo Tomé. Bom, essa autorregulamentação exigida pelo CONAR, na prática, ela é eficiente, Pedro? Infelizmente, nossa experiência tem demonstrado que não. O CONAR é um órgão de autorregulamentação. Isso significa que ele funciona como um clube de associados. As empresas se associam e cumprem espontaneamente ou não as indicações do CONAR. O CONAR não tem o famoso poder de polícia que só o Estado e uma lei pode oferecer. Ele não tem uma sanção. A única coisa que ele pode recomendar é a suspensão ou a reformulação dessa peça publicitária. E no caso do merchandising, ele é pensado para passar só uma vez num conteúdo de programação. Ou seja, a análise posterior dessa peça publicitária seria ineficiente, porque já teve o efeito que ela foi pensada. Você concorda com isso, Rodrigo? Eu até concordo que ela seja ineficiente. Eu acho que realmente o CONAR ele não tem o poder de vetar ou não. E eu até concordo que o merchandising ele é realmente feito para ser feito uma vez. Então ele não seria eficiente uma regulamentação dessa. Agora eu queria saber a opinião de vocês sobre uma possível lei que realmente regulamentasse a publicidade infantil. O que vocês acham? Seria melhor do que uma autorregulamentação? Isso é essencial e é urgente para o Brasil, né? A sociedade já está preparada para essa norma, a sociedade já clama por essa norma, porque a gente não pode mais permitir que as crianças sejam utilizadas como público-alvo de publicidades e estratégias de marketing que se utilizam da vulnerabilidade dela em função desse desenvolvimento biopsíquico ainda inconcluso, que a criança até os 12 anos ela ainda está em desenvolvimento, né? Que se utiliza dessa vulnerabilidade e ingenuidade para vender um produto. Porque isso, antes de tudo, é antiético. Você acha que uma lei seria mais eficiente ou também não concorda? Eu acho que uma lei que eliminasse completamente a publicidade voltada para a criança não seria a solução. Eu acredito que um equilíbrio entre o que pode ser falado e como vai ser falado e como a criança vai receber isso e você criar normas para essa comunicação seria muito mais eficiente do que eliminar completamente essa forma de comunicação. Agora, mesmo que se houvesse uma lei que se fosse proibida a publicidade infantil, a criança está sujeita à publicidade que é voltada também aos adultos. Quer dizer, adianta alguma coisa nesse sentido? Sem dúvida, porque não vai ter aquele apelo direto, aquele apelo que foi pensado por adultos, psicólogos, antropólogos, para atingir diretamente aquele público infantil, com uma persuasão muito eficiente. Então, a criança ela é vulnerável, tem peças publicitárias muito eficientes, mas o pai, se não tivesse a publicidade, seria um estresse no interior da família muito menor, não existiria aquela cobrança das crianças com os pais, então isso facilitaria muito a vida dos pais. Você acha isso também? Eu sou da opinião de que quem vai consumir aquele produto é a criança. Então, por exemplo, como você vai oferecer uma viagem para a Disney, que o público é a criança para o pai? Como é que você vai comunicar sem mostrar para a criança que ela quer ver o Mickey, que ela quer ver a Minnie? Não é o pai quem vai ser atingido por isso. Então, eu acredito que deva ser comunicado de uma forma correta, de uma forma mais regrada, mas que não deixe de conversar com a criança, que é o público quem vai consumir aquele produto. Agora, no resto do mundo, em todos os países, existe a publicidade para a criança, né? Só parece que 2 ou 3 países é que realmente existem leis, né, que proíbem. Como é que é isso mundialmente? Na verdade, tem muitos países que já regulamentaram isso de alguma forma. 2 países restringiram totalmente, que foi a Suécia e a Noruega restringiram totalmente a publicidade dirigida ao público infantil. Mas até os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha não permite publicidade no entremeios, né, da propaganda, do conteúdo de programação infantil. Então, os países já avançaram e está na hora do Brasil fazer a sua parte. Agora, a gente está vivendo agora um período, né, uma época em que as crianças estão cada vez mais obesas. Como que a publicidade infantil ela influencia nisso? Influencia ou não influencia? Como é que
Como é que é? A publicidade, ela cria hábitos de consumo. E na publicidade de alimentos é a mesma coisa. Ela cria hábitos de alimentação. Não se vê hoje em dia publicidade de alimentos saudáveis, só se vê alimentos com alto teor de sal, gordura e açúcar. Então, você estimular uma criança que tenha um comportamento habitual de consumo desse tipo de alimento é aumentar, sim, a taxa de obesidade no Brasil, como apontam diferentes pesquisas por estudiosos de saúde pública, nutrição, inclusive a OPAS e a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Rodrigo, você concorda com o Pedro? Eu concordo em partes. É lógico que a publicidade vai induzir a criança a consumir esses produtos que, em excesso, vão fazer mal. Mas eu acho que você não pode privar também as crianças desses produtos. Então, eu acho que aí cabe esse equilíbrio entre os pais de regulamentar qual é a quantidade de produtos que serão consumidos por essa criança. Agora, por falar em pais, eu queria que vocês falassem rapidamente qual que deve ser o papel do pai em relação à publicidade infantil. Também não pode ficar toda a culpa para os pais, né? Mas como eles devem agir? Sem dúvida, é muito injusto colocar toda a culpa em cima da educação dos pais. Esses pais que já estão tão atribulados hoje em dia e é uma indústria bilionária que tenta convencer o filho para ser um promotor de vendas na família. Como eles podem fazer isso? É ajudar na campanha para se regulamentar a publicidade infantil e, por enquanto, mediar essa relação do consumo com o seu filho. Rodrigo, rapidamente, como é que você vê? Eu acredito que deve existir o equilíbrio. Eu acredito que a criança pode ter as vontades, ela pode consumir esse produto e cabe aos pais fazer o equilíbrio da quantidade que isso vai ser consumido. Rodrigo, Pedro, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Boa noite. Obrigado a você.